pessoas, sejam muito bem-vindas a mais uma aula de endocrinologia infantil. Dando continuidade ao tema de puberdade normal e os distúrbios puberais, nós vamos falar sobre como o pediatra deve avaliar a criança com puberdade precoce. Se você ainda não assistiu à aula de puberdade normal, você já está convidado para assisti-la. É só clicar no card que aparece no vídeo. Para quem já assistiu, vai assistir depois ou quer ir direto para o assunto, para falarmos dos distúrbios puberais, é importante lembrarmos que a puberdade é um processo através do qual é atingida a capacidade reprodutiva e é caracterizada pela evolução da maturação sexual, aceleração e desaceleração do crescimento físico, mudanças de composição corporal consequentes a uma eclosão hormonal. Como vocês já sabem que a melhor maneira de aprender é na prática, vamos aqui para o nosso primeiro caso clínico. Nesse primeiro caso, nós temos uma criança do sexo feminino, de 3 anos e 1 mês de idade, encaminhada ao nosso serviço por desenvolvimento das mamas percebidos há cerca de 18 meses. A mãe negava pubarca o aparecimento de pelos em região axilar. Ela achava que a criança estava crescendo no mesmo ritmo que antes e que a criança não tinha mudado a numeração de roupas ou calçados. Além disso, ela negava a presença de qualquer outra doença ou manifestação clínica. De antecedentes pessoais, essa criança havia nascido a termo, com uma idade gestacional de 39 semanas e 3 dias, com peso, comprimento e perímetro cefálico adequado para idades gestacionais, o desenvolvimento neuropsicomotor era adequado e a mãe negava quaisquer internações ou problemas de saúde. De antecedentes familiares, a mãe tinha 49 anos de idade na época da consulta, uma estatura de 1,65 m, aferida, saudável, com uma história de menarca entre 10 e 11 anos de idade. O pai tinha 52 anos de idade na época, 1,73 m também aferido, sem história de patologias. A menina tinha 2 irmãos mais velhos, uma irmã de 28 anos, com 1,63 m referido, e história de menarca aos 11 anos de idade, e um irmão de 15 anos, com 1,79 m de estatura, saudável também. Ao exame físico, essa menina pesava 18,5 kg, um score Z 2,03 desvios padrão acima da média, uma estatura de 92 cm, score Z menos 0,98 desvios padrão, exame físico geral normal. O exame de suas mamas mostrava que a glândula mamária direita media 2 cm de diâmetro e a esquerda entre 1 e 2 cm de diâmetro. A mama direita apresentava tamanho aumentado por acúmulo de gordura, a mama esquerda sem aumento de volume. A areola não era pigmentada, seus mamilos eram pequenos, com diâmetro entre 1 e 2 centímetros, com aspecto infantil e ausência de pelos pubianos. A primeira pergunta que a gente tem a fazer é: qual é o estadiamento puberal dessa menina? Se nós lembrarmos da aula de puberdade normal, uma menina que tem uma glândula mamária palpável com 2 centímetros de diâmetro, nós podemos já configurar com a presença de um broto mamário. O aumento do volume da mama direita pode configurar como M3. Em relação à pilificação, a ausência de pelos é P1. Ou seja, pelo estadiamento puberal, essa menina encontra-se entre M2, M3 e P1. A primeira pergunta que nós temos que fazer é: o que está acontecendo com ela, essa história de aparecimento das mamas? Ela é precoce? Então aqui vem o primeiro conceito. O que é puberdade precoce? O que nós definimos como uma puberdade de início mais precoce? Se nós lembrarmos, a idade que é considerada normal para início da puberdade, tanto em meninos como em meninas, é um critério estatístico. E, estatisticamente, nós consideramos como precoce quando a menina começa com sinais de puberdade antes dos 8 anos de idade e os meninos antes dos 9 anos de idade. Mas, será que é isso mesmo? Um estudo publicado em 2004, que comparou a idade de início da puberdade entre meninas de etnias diferentes, mostrou que mais de 1/4 das meninas afro-americanas já tinham história de telarca antes dos 7 anos de idade, e quase 50% delas já tinham apresentado a telarca ou pubarca antes dos 8 anos de idade. Quando nós comparamos com a população caucasiana, apenas 15% delas tinham história de telarca ou pubarca.
Muito bom. A segunda pergunta que nós temos que fazer é: o paciente tem puberdade precoce ou isso é apenas uma manifestação isolada? Ora, se puberdade é o processo de mudanças do componente físico através do qual é atingida a capacidade reprodutiva, isso significa que uma série de mudanças ocorrem dentro de um período de tempo. E como já foi dito na aula de puberdade normal, o tempo para a mudança de um estadio puberal para o outro é de 6 a 12 meses. Assim, pela história e exame físico cuidadosos, eu posso tentar responder essa pergunta: é uma puberdade precoce, processo, ou é apenas uma manifestação isolada, fato? É fato, telarca, pubarca ou menarca precoces, ou processo, puberdade precoce? Através da história clínica, então, nós devemos responder essas questões. Dados como a idade de início dos primeiros sinais de puberdade, a velocidade de progressão e a velocidade de crescimento nos últimos 6 a 12 meses são informações valiosas que podem ajudar a responder essa pergunta. Além disso, é importante o pediatra questionar sobre a história de ganho ou perda ponderal, presença de manifestações neurológicas, manifestações endocrinológicas, manifestações dermatológicas. O pediatra deve questionar os antecedentes pessoais como intercorrências ocorridas no pré-natal, tipo de parto, idade gestacional, peso, comprimento e perímetro cefálico ao nascimento, verificar se esses dados antropométricos estão adequados para a idade gestacional, o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, a presença de doenças, internações e tratamentos prévios, de antecedentes familiares, história de consanguinidade, estatura, estado de saúde e idade de início da puberdade dos pais, informações sobre estado de saúde e idade de início da puberdade dos irmãos mais velhos, situação conjugal, social e financeira da família. No exame físico, verificar os dados antropométricos e proporções corporais, a presença de estigmas sindrômicos, um exame físico detalhado, com atenção à presença de manifestações que ocorrem durante uma puberdade normal, como acne e oleosidade da pele, ou na presença patológica, como sinais clínicos sugestivos de doenças tiroidianas, manchas café com leite e neurofibromas, hirsutismo, entre outros, e o estadiamento puberal. Voltando então para o nosso caso, menina de 3 anos e 1 mês, com história de telarca precoce iniciada há 18 meses, sem uma aceleração do crescimento identificada pelos familiares e estadiamento puberal atual entre M2, M3 e P1. Isso é um fato ou é um processo? Recordando esse slide, nós vamos lembrar que a mudança normal entre cada estadio puberal é de 6 a 12 meses. O que é fato? Manifestação isolada. É algo que aconteceu lá atrás, com a presença de um broto mamário, e ao longo do tempo não houve alteração do estadio puberal. Associado a isso, uma velocidade de crescimento inalterada. Já na puberdade, ocorre um processo de mudanças que vai culminar com a menarca e com o término do crescimento somático. Então, nossa paciente com telarca precoce há 18 meses, sem alteração do crescimento identificada pelo familiar, com estadiamento puberal inalterado ao longo do tempo, é um fato. E aí nós entramos dentro das variantes da normalidade. E dentro das etiologias, nós temos as variantes da normalidade: telarca precoce, pubarca precoce ou menarca precoce. No nosso serviço, a investigação de crianças com pouco ou muito tempo de história, associada a uma velocidade de crescimento desconhecida ou normal, nós solicitamos inicialmente a idade óssea e ultrassom de pelve nas meninas. Meninas sob estrogenização persistente apresentam alterações na forma e nas dimensões de útero e ovários. Meninas pré-púberes têm um útero com forma tubular ou cônica, um tamanho longitudinal menor que 4 cm e um volume menor do que 1,8 cm3. Normalmente o endométrio não é visível e, quando visível, ele tem no máximo 1 milímetro de espessura. Os ovários de meninas pré-púberes têm volumes menores do que 2 cm3 e a relação entre o tamanho do corpo e o colo é menor ou igual a 1. No caso da nossa paciente, ela tinha uma idade óssea entre 3 e 4 anos, com uma idade cronológica de 1 ano e 3 meses, e um ultrassom de pelve que mostrava dimensões de um útero pré-púbere e uma relação corpo-colo igual a 1. No caso dessa paciente,
com uma história de telarca precoce iniciada a 18 meses, sem aceleração do crescimento, estadio puberal entre M2, M3 e P1, uma idade óssea compatível com a idade cronológica e ultrassom de pelve, sem sinais de estrogenização persistente, nós temos uma telarca precoce, um fato. Essa criança foi acompanhada no nosso serviço ao longo do tempo e não mostrou uma aceleração do crescimento, não mostrando avanço no estadiamento puberal. Vamos agora para um segundo caso clínico, o caso de uma menina de 5 anos e 7 meses encaminhada para o nosso serviço, com história de crescimento mamário percebido 8 meses antes dessa primeira consulta, associado ao aparecimento de pelos pubianos 2 meses antes dessa consulta. Nessa ocasião, a mãe levou a criança para avaliação do pediatra dela, que identificou uma aceleração do crescimento. Além das queixas relacionadas ao avanço puberal, não haviam outras queixas. De antecedentes pessoais, essa menina havia nascido a termo, com peso e comprimento pequenos para a idade gestacional e baixo peso ao nascer. Ela precisou ficar internada por desconforto respiratório precoce e necessidade de ventilação não invasiva por 4 dias, recebendo alta com 9 dias de vida. Depois do período neonatal, ela não teve outras doenças ou internações e tinha um desenvolvimento neuropsicomotor adequado. De antecedentes pessoais, sua mãe tinha 38 anos de idade, tinha uma estatura de 1,67 m aferida e uma história de menarca aos 12 anos de idade e apresentava obesidade e hipertensão arterial. Seu pai, com 37 anos de idade, tinha uma estatura de 1,66 m aferida e história de obesidade e hipertensão também. No exame físico, essa menina pesava 20,5 kg, um score Z, 0,59 desvios padrão acima da média para a idade de sexo. Ela tinha uma estatura de 1,25 m, 2,94 desvios padrão acima da média e uma envergadura de 1,27 m. Seu exame físico era normal. Ainda no exame físico, suas glândulas mamárias eram palpáveis, tanto direita como esquerda com 3 cm de diâmetro. As mamas apresentavam tamanho aumentado bilateralmente, a areola não era pigmentada, seu mamilo tinha aspecto infantil com um diâmetro menor do que 1 cm. Os pelos pubianos eram finos e longos, pouco encaracolados em região de monte pubiano e em grandes lábios. Ou seja, o estadiamento puberal dessa menina era M3-P2. Sua curva de crescimento. À esquerda nós vemos a curva de crescimento dessa menina entre 0 e 5 anos. E a velocidade de crescimento dela era constante e sua estatura sempre se encontrava no score Z mais 1 desvio padrão. E já na curva da direita, uma curva para crianças acima de 5 anos, nós podemos verificar que a estatura da criança encontra-se entre mais 2 e mais 3 desvios padrão, muito acima do seu canal familiar de crescimento. Voltando para nossa paciente, por uma menina de 5 anos e 7 meses com história de telarca precoce, aceleração do crescimento e sinais evidentes de puberdade, sugere muito mais um processo do que um fato. E se eu penso em processo, eu penso em puberdade ocorrendo precocemente. E aí nós vamos para a nossa terceira pergunta. Puberdade precoce, ela é dependente ou ela é independente de gonadotrofinas? Nós podemos classificar a etiologia da puberdade precoce naquelas causadas por ativação do eixo hipotálamo-hipófise gonadal, ou seja, dependente de gonadotrofinas, ou sem ativação desse eixo. As puberdades precoces dependentes de gonadotrofinas têm uma frequência baixa, acometendo uma em cada 5 a 10 mil crianças, sendo mais comum nas meninas, com uma relação meninas-meninos variando, conforme a fonte, entre 3 e 16 casos em meninas para cada caso em meninos. Podemos agrupar as causas de puberdade precoce dependente de gonadotrofinas nas causas genéticas, secundárias à doença do sistema nervoso central e nas idiopáticas. Alguns genes já foram identificados nos casos familiares de puberdade precoce, como o gene responsável por codificar quispeptina ou o seu receptor e o gene MKRN3. De doenças do sistema nervoso central, nós temos os hamartomas hipotalâmicos. Esses sim são mais frequentes nos meninos. Essas crianças apresentam um quadro de puberdade precoce mais cedo, normalmente antes dos 4 anos de idade, quando comparado às etiologias idiopáticas e outras causas orgânicas em ambos os sexos.
O tecido nos amartomas inclui neurônios produtores de GNRH, e esses neurônios ectópicos são funcionantes e secretam GNRH episodicamente. Alguns tumores, como astrocitoma ou o glioma, localizados em região talâmica ou outras áreas do sistema nervoso, também podem levar a quadros de puberdade precoce. E a irradiação, a radioterapia utilizada para o tratamento dessas neoplasias, também podem desencadear os quadros de puberdade precoce. A puberdade precoce, dependente de gonadotrofinas idiopática, corresponde à maioria dos casos de puberdade precoce dependente de gonadotrofinas, tanto em meninos como em meninas, sendo muito mais frequente nas meninas, cerca de 90% delas, entre 50% e 60% dos meninos. Das causas independentes de gonadotrofinas, nós temos os cistos ovarianos e alguns tumores, como a rendoblastoma, é um tumor misto de células de Leydig e Sertoli, os gonadoblastomas, tumores de células de Leydig, os germinomas e os digerminomas pela produção de gonadotrofina coriônica. Temos ainda a síndrome de McCune-Albright, caracterizada por manchas café com leite, displasia fibrosa poliostótica e hiperfunção endócrina, normalmente puberdade precoce, podendo também acontecer o gigantismo e o hipertireoidismo. Temos a testotoxicose familiar, que é causada por uma mutação ativadora no receptor de LH, exposição a estrógenos ou a andrógenos, como causadas em tumores do córtex adrenal e hiperplasia adrenal congênita. No nosso serviço, crianças com história de sinais de avanço puberal contínuos e ou velocidade de crescimento acelerada, além da idade óssea e da ultrassonografia de pelve nas meninas, nós solicitamos a dosagem de gonadotrofinas basais, FSH-LH, por técnicas laboratoriais mais modernas, como a imunoquimiluminescência, a eletroquimiluminescência e a imunofluorescência. Além disso, solicitamos a dosagem de esteroides sexuais, estradiol ou testosterona, e perfil de função tireoidiana. Nós consideramos como desbloqueio, como ativação do eixo hipotálamo-hipófise gonadal, crianças que apresentam elevação dos níveis de LH basal. Quando utilizado técnicas como imunoquimiluminescência ou eletroquimiluminescência, consideramos como eixo desbloqueado valores de LH superiores a 0,3 unidades por litro. Quando usado imunofluorescência, consideramos como desbloqueio do eixo quando o valor do LH basal encontra-se acima de 0,6 unidades por litro. Voltando para nossa paciente, ela apresentava valores de LH bem elevados, associados a um avanço de idade óssea e uma ultrassonografia de pelve que mostrava um aumento nas dimensões ovarianas e uterinas, além de uma relação corpo-colo superior a 1, ou seja, um útero submetido à estrogenização persistente. Se vocês lembrarem o que eu disse na aula de puberdade normal, a última coisa que muda no padrão de secreção do GNRH e, consequentemente, no padrão de secreção das gonadotrofinas, é o aumento na amplitude dos pulsos diurnos. Nas meninas, não é incomum você ter um quadro de puberdade precoce e os níveis de LH ainda estarem baixos. Nesses casos, eu posso fazer um teste de estímulo com o GNRH via intravenosa, na dose de 100 microgramas, ou um análogo de GNRH como a leuprorelina via intramuscular. Frente a uma criança com puberdade precoce dependente de gonadotrofina, eu preciso iniciar o tratamento e os objetivos do meu tratamento são impedir a evolução da puberdade até atingir a idade normal para o seu desenvolvimento, garantir a estatura final dentro do alvo familiar genético, reduzir os riscos de abuso sexual, evitar o início precoce de atividade sexual, prevenindo a gravidez numa idade muito precoce. No caso das puberdades precoces dependentes de gonadotrofinas, o tratamento é feito com análogos do GNRH, como a leuprorelina, a triptorelina ou a goserelina. Para a nossa paciente, foi iniciado o tratamento com leuprorelina, com bloqueio puberal adequado e desaceleração do crescimento. Ela ainda está em acompanhamento no nosso serviço, fazendo o tratamento com boa resposta. Vamos agora para mais um caso, dessa vez num menino de 4 anos de idade, com história de pubarca percebida há aproximadamente 6 meses, associado ao aparecimento de pelos na região axilar. Segundo a mãe, nos últimos meses ela notou que a criança cresceu muito, perdendo roupas e calçados. De antecedentes pessoais, esse menino nasceu prematuramente, com uma idade gestacional de 34 semanas e 6 dias, com peso e comprimento
e perímetro cefálico adequados para a idade gestacional, tinha um desenvolvimento neuropsicomotor completamente normal e ela negava internações ou doenças prévias. De antecedentes familiares, na ocasião da consulta a mãe tinha 44 anos, tinha uma estatura de 1,60 m, aferido, história de menarca aos 13 anos, era saudável, o pai já falecido por acidente automobilístico aos 46 anos de idade, ele tinha uma estatura de 1,78 m, referido nesse caso. O irmão dessa criança tinha 1 ano de idade e era completamente saudável. O nosso paciente apresentava uma frequência cardíaca de 103 batimentos por minuto, frequência respiratória de 25, uma pressão arterial de 85 por 50 milímetros de mercúrio. Como dados antropométricos, ele apresentava um peso de 20 kg, o que representava um score Z 1,56 desvios padrão acima da média e uma estatura de 1,14 m, um score Z 2,64 desvios padrão acima da média para idade e sexo. Ele tinha uma envergadura de 117 centímetros. Ele, no gráfico de crescimento, nós não tínhamos os dados antropométricos anteriores. O exame físico dele era normal e no exame genital ele apresentava um pênis com 7 centímetros de comprimento e 1,5 a 2 centímetros de diâmetro, testículos tópicos e simétricos com volume de 2 centímetros cúbicos, pelos longos, grossos e encaracolados, cobrindo densamente a região púbica, não atingindo a face interna das coxas. Qual é o estadiamento puberal dessa criança? Podemos considerar que um pênis medindo 7 centímetros de comprimento no menino de 4 anos está aumentado, sem um crescimento tão importante no seu diâmetro, ou seja, ele encontra-se em G3. E a presença de pelos longos, grossos e encaracolados sem atingir a face interna das coxas o classifica em P4. Então, podemos afirmar que o estadiamento puberal do nosso paciente era G3, P4. Novamente, é fato ou é processo? É um processo. Não sei se vocês perceberam um dado muito importante. O paciente apresentava aumento peniano refletindo ação androgênica, porém não apresentava aumento do volume testicular, ou seja, sem ação do FSH. Se eu estou pensando em puberdade precoce, ela pode ser dependente ou independente de gonadotrofinas. Se nós lembrarmos que o GnRH produzido pelo hipotálamo estimula tanto a produção de LH como FSH, e nesse caso eu não tenho produção de FSH, eu tenho que pensar na possibilidade que este caso seja de uma puberdade precoce periférica, ou seja, independente da ação das gonadotrofinas. Então, novamente, numa criança com sinais de avanço puberal contínuo ou velocidade de crescimento acelerada, solicitemos idade óssea, dosagem das gonadotrofinas basais, dosagem de esteroides sexuais, no caso dele, testosterona, e a pesquisa da função tireoidiana. Em casos sugestivos de puberdade precoce independente de gonadotrofinas, eu também posso fazer uma avaliação complementar na tentativa de identificar a etiologia do quadro de avanço puberal. Então podemos pedir a alfa-fetoproteína, que é um marcador útil na identificação de tumores hepáticos como hepatoblastoma ou testiculares e nos quadros de disfunções hepáticas em geral. O sulfato de dehidroepiandrosterona, para avaliação de adrenarca normal ou patológica e com um marcador de carcinoma adrenal. A dosagem de 17-hidroxiprogesterona para a investigação dos casos de hiperplasia adrenal congênita e a dosagem de gonadotrofina coriônica basal para investigação de tumores testiculares ou de células germinativas. Voltando para o nosso paciente, ele não apresentava nenhuma elevação dos valores de gonadotrofinas, porém apresentava uma importante elevação dos níveis de testosterona. Paralelo a isso, uma idade óssea avançada em relação à idade cronológica, valores de alfa-fetoproteína, 17-hidroxiprogesterona e gonadotrofina coriônica normais, porém, níveis de sulfato de dehidroepiandrosterona muito elevados. Foi realizada a tomografia computadorizada de abdômen que revelou um carcinoma de suprarrenal direito. Portanto, foi confirmado o quadro de puberdade precoce independente de gonadotrofinas, secundário a um carcinoma de suprarrenal direito. Outros exames que podem ser solicitados como avaliação complementar são a tomografia ou ressonância magnética de crânio e hipófise, principalmente quando eu estou investigando as causas dependentes de gonadotrofinas, tomografia abdominal, como nesse caso, para investigação de causas independentes de gonadotrofinas. Essa é a bibliografia que eu utilizei para fazer essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção, beijos de luz e até a próxima!